Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa retomada do podcast do Corém RS, o Cafezinho com a Enfermagem. Agora a gente ganhou um plus, nós somos um videocast, então todo esse episódio vai estar disponível em áudio nas plataformas de áudio e também nas plataformas de vídeos, né, no nosso YouTube e no Instagram, os cortes do que a gente vai conversar aqui hoje. A gente tem uma série de episódios aí pela frente sobre temas muito relevantes para a enfermagem, não só para a enfermagem, para a sociedade em geral. E hoje a gente está aqui para tratar de um tema sensível e muito, muito importante, que é o trabalho em equipe na enfermagem. E para conversar comigo, eu tenho nomes de peso aqui hoje. Eu vou começar apresentando quem está aqui do meu lado, que é a nossa conselheira, Joyce Ferreira. A Joyce é auxiliar e técnica de enfermagem, trabalhou majoritariamente em assistência hospitalar, com passagens pelo Hospital São Lucas, da PUC, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, também aqui em Porto Alegre. Atualmente, além de ser nossa conselheira, a Joyce está lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada, atuando na equipe de SF em Unidade Básica de Saúde. Bem-vinda, Joyce. Obrigada. E para completar o nosso time, temos mais 2 nomes de peso aqui com a gente. A enfermeira Marta Georgina Oliveira de Góes. A enfermeira Marta, ela é doutora em enfermagem, enfermeira da Unidade de Hemodinâmica e Leitos Vascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em terapia floral, com formação em Reiki, membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade, do HCPA, membro do Núcleo de Estudos do Cuidado em Enfermagem, da URGS, membro do Grupo de Trabalho Cuidar, também de quem cuida também, do HCPA, e membro do projeto Te Cuida. Bem-vinda, enfermeira Marta, obrigada. E a gente está repetindo, a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente está repetindo uma dobradinha aqui, porque a conselheira Joyce e a enfermeira Marta participaram de uma mesa na nossa Semana Gaúcha da Enfermagem, que aconteceu em setembro. A gente está gravando esse episódio em novembro de 2024, acho importante pontuar, porque não necessariamente vai ao ar em novembro de 2024. Então, se a gente falar algumas coisas temporais aqui, é porque a gente está gravando em novembro de 2024. E para completar aqui o nosso quarteto, no nosso videocast, temos o enfermeiro Yasser Fransman. O Yasser, ele é mestre em Ciências da Saúde e especialista em saúde mental, docente da graduação em enfermagem do Centro Universitário Ritter dos Reis, a Uniriter, enfermeiro na UBS Mato Grande, em Canoas, doutorando em enfermagem, membro do nosso grupo técnico do Corém RS de saúde mental e do programa Enfermagem Solidária do COFEM, do Conselho Federal. Bem-vindo, Yasser, obrigada. Muito obrigado. Gente, então, temos muito assunto aqui para tratar, né? Eu queria começar com a nossa conselheira falando do quão realmente é delicado a gente tratar sobre trabalho em equipe na enfermagem, né? Quer dizer, não existe trabalho em enfermagem sem ser com a equipe. A equipe existe, né? E está dada essa realidade. Queria que tu contasse um pouco para nós, Joyce, da tua percepção, né? De quais são os grandes, enfim, maiores desafios desse trabalho em equipe com os profissionais de enfermagem. Bom dia a todos, então. Né? Eu percebo, após esses anos, eu me formei como auxiliar de enfermagem em 1992. Era uma outra época, né? Do que se passava, do que se vivia. E eu vejo que o grande desafio da enfermagem enquanto equipe é a enfermagem tomar para si a sua importância, o seu posicionamento, porque nós trabalhamos numa equipe, a equipe de enfermagem, dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, saber se colocar, primeiramente, né, como profissional, dentro da sua equipe de enfermagem e também em relação às outras equipes, né, que fazem parte dessa engrenagem toda. Porque a saúde, e não só no âmbito hospitalar, né, como são
nas UBSs, na atenção primária, enfim, a gente orbita, né? A enfermagem, na verdade, ela passeia. Ela passeia por outras profissões, né? Mas ela tem que tomar para si ela tem que se empoderar. Ela tem que perceber o valor. E quando a gente fala em valorização na enfermagem, muitas vezes se espera que essa valorização venha de fora. E essa valorização ela tem que vir de dentro. Então, quando se fala assim, enfermagem por amor, com amor, não, é a enfermagem com dignidade. E essa dignidade tem que vir de dentro do profissional. A enfermagem ela é muito importante, importantíssima. Tanto no núcleo, lá na nossa vivência do dia a dia, né, dentro da nossa equipe, o enfermeiro, o auxiliar, o técnico, saber o que cabe a cada um, que aquilo que cabe a cada um é muito importante. Né? E aí eu vejo isso como um desafio, porque historicamente no nosso país existe uma dificuldade de valorização daquelas profissões do cuidar, né, da profissão. Eu acho que isso ainda tem aquele ranço, né, do que o cuidar tem que ser gratuito. O cuidar tem que ser, né, de coração. Então, não, nós estudamos, né, cada qual no seu nível, e nós trazemos, né, histórias, lembranças, experiências, e isso tudo tem que ser colocado numa balança, só que a gente tem que colocar primeiro, né? E eu, como técnica, tenho que me empoderar daquilo que eu faço bem, que eu faço parte de uma equipe e que a minha postura, meu posicionamento, o meu trabalho vai influenciar no resultado. E assim são os outros membros também. E entre tantas outras dificuldades que nós temos dentro da enfermagem, porque trabalhar na enfermagem realmente é um desafio. Né? Mas eu vejo assim, um caminho, que talvez assim, um caminho para nós termos assim, um avanço, né, em outros lados, seja esse. Obrigada, Joyce. Eu lembrei de algumas falas, a gente comentou aqui, então, do nosso evento de setembro, lembrei de algumas falas de vocês na palestra, né, que a Marta deu dentro da Semana da Enfermagem, que falaste bastante também disso, dessa autovalorização, vamos usar aí esse termo, né, quer dizer, não ficar esperando, né, que a valorização ela venha de um agente externo, né, entender sim que a equipe de enfermagem ela é essencial para assistência em diversos níveis e cenários, enfim, e que essa valorização ela tem que estar, né, tem que ser intrínseca. Eu sei do meu valor, eu sei da minha importância, né, e isso dentro de uma equipe, né. E como a Joyce falou, é uma complexidade, porque é uma equipe dentro de uma equipe, né. Queria que tu falasse um pouquinho, Marta, de como que tu vê esse cenário, né, desses desafios desse trabalho em equipe, dos desafios que a enfermagem enfrenta, porque como muito bem pontuou a nossa conselheira, é uma profissão desafiadora. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu estava pensando sobre isso, né, e eu fiz plantão até 2 dias atrás. Os desafios, eles sempre vão existir. Eu concordo muito contigo. Eu acho que se a gente não tiver noção do próprio valor, não vai ser o outro que vai atribuir esse valor. Né? Recentemente eu dei uma aula sobre a história da Florence. Né? E para preparar essa aula eu tive que estudar muito sobre ela. E eu fiquei vendo quão desafiador foi para essa mulher, né, lá naquele período, enfrentar tudo que ela enfrentou. E eu fiquei pensando que não mudou nada. Infelizmente, não mudou nada. E eu acho que ela foi muito mais corajosa do que muitas de nós atualmente. Porque ela usou conhecimento, e ela tinha que ter muito conhecimento para lidar com o que ela lidou, e a partir daí ela foi provando. Né? E hoje a gente tem muito conhecimento, a gente sabe o que faz, domina o que faz, e ainda assim escuta umas coisas que não precisava ouvir nos dias de hoje. Né? E escuta em todos os lugares, em diferentes cenários. Né? Como fazer com isso? Né? Como lidar com isso?
E eu entendo que o conhecimento ele é fundamental, mas que a autoestima e autoconhecimento também são. Né? A gente precisa acreditar no nosso valor e saber que a gente escolheu cuidar como profissão. Né? Eu entendo que a enfermagem tem um aspecto muito delicado, que é a questão assim, tu tem que ter jeito para isso, tu tem que gostar do que tu faz, mas tu tem que ser bem remunerado. Não é porque tu cuida que tu vai receber qualquer coisa. Exato. Nenhuma instituição funciona sem enfermagem. Então, me incomoda muito quando dizem que as 30 horas vão quebrar os lugares, né? Tu jura que vão quebrar, né? Se a enfermagem não estiver, não se desencrava uma unha. Porque alguém não esterilizou o material, alguém não alcançou o curativo. Assim como tu não faz uma cirurgia cardíaca, se tu não tiver um bom instrumentador, tu não tiver um instrumental esterilizado, tu não tiver uma sala montada, e quem que faz isso? A enfermagem. Né? Eu trabalho nesses cenários, né? Então, só que às vezes as pessoas se esquecem disso, né? E às vezes quando as equipes estão muito assim, resmunguentas, eu digo, se eu parar agora, se eu retirar a minha equipe de campo, acabou o procedimento. Ninguém sabe onde estão os catéteres, ninguém sabe onde estão as seringas, né? Porque não se preocupam com isso. E até acho que não é atribuição deles se preocuparem, mas isso eles têm que ter essa noção. Né? E como a gente tem essa noção, a gente tem que ter esse empoderamento de saber que a gente pode e que a gente merece ser bem tratado e que a gente tem um papel que é fundamental. Não vai acontecer cuidado se a gente não estiver lá. Até porque em muitos cenários termina uma grande cirurgia que as pessoas, a gente escuta na mídia, né, grandes procedimentos que foram feitos, quando termina o procedimento, o paciente é da enfermagem. Porque os grandes cirurgiões vão embora, né, para sua casinha. E com quem ficam esses pacientes? E em muitos cenários, só com a enfermagem. Porque a equipe médica vai para o repouso. Eu trabalho no noturno, né? Então, de quem é a responsabilidade? É da enfermeira e do técnico de enfermagem que vai cuidar desse paciente. E se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver discernimento, né, isso não vai acontecer. Então, isso é super importante, ainda muito desafiador e me incomoda porque parece que piorou nos últimos tempos. A gente já teve relações mais respeitosas, né? Agora a gente tem muito desrespeito. Parece que as pessoas perderam o filtro de serem mal educadas mesmo. Né? Não é falta de educação mesmo. Então a gente tem que ter essa noção. Então, e é um desafio, eu me percebo muitas vezes pensando para responder num nível diferente, né? Porque eu sou uma profissional, mas a gente é desafiado todos os dias a dizer as mesmas coisas básicas, né? Isso não respeita meu trabalho. Isso tem um tempo para acontecer, não é por preguiça, não é por embromação, é porque existe um tempo para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Essa é a minha parte. Assim como tu tem o teu tempo cirúrgico, eu tenho o meu tempo de preparo. Parece que vai levar 2 horas, leva 5 minutos, né? Porque tem muito treino nisso, né? Sim. Tem muito treino para fazer as coisas rápido, né? Não vai levar 1 hora para acontecer. Mas existe essa pressão constante. Eu acredito que é muito desafiador. E estavam me perguntando há pouco ali, quando eu estava na entrada, né, o que era mais difícil. Eu digo que mais difícil não é cuidar do paciente. O mais difícil é trabalhar em equipe. Então, essa é a chave. O mais difícil é isso. Com todas as equipes. E acho muito importante o que tu traz também, Marta, de quase que um trabalho invisível, e aqui fique claro, não estou usando um termo pejorativo, mas a enfermagem, ela ocupa todos os espaços, está em todos os espaços, justamente fazendo acontecer a assistência, né? Fazendo acontecer o que tem que ser feito. Como tu muito bem falou, se eu tirar a minha equipe agora, o que acontece? Nada mais acontece, né? Porque não existe assistência sem a enfermagem. O Yasser, queria que tu falasse um pouquinho do teu ponto de vista aí, desses grandes desafios, né, do trabalho em equipe na enfermagem. Então, bom dia a todos, todos. Eu acho que nós temos que primeiro justamente vir analisar os dados. Eu gosto de trazer muito alguns dados, e aí eu fui ontem à noite justamente ver quantos enfermeiros e técnicos nós somos hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos 33.781 enfermeiros e 114.089 técnicos com Corém ativo no estado do Rio Grande do Sul. Mais 9.631 auxiliares de enfermagem, 163 atendentes e um obstetriz. E acho que é importante nós pensarmos
a partir desse aspecto, que é pensar justamente, a enfermagem está em todos os serviços de saúde. E se tu tira a enfermagem, o que sobra dentro dos serviços de saúde? Sobram poucas pessoas para estar ali fazendo o processo de cuidado. Tanto é que, se nós formos analisar, até uma discussão que sempre foi muito feita, inclusive pelos próprios sindicatos, se a enfermagem para, por exemplo, dentro de um hospital, o hospital ele não funciona. Porque quem que vai cuidar da pessoa que está ali internada? Dentro de uma unidade básica de saúde, se falta o médico, a equipe de enfermagem está ali, o enfermeiro e o técnico vão estar ali tentando fazer alguma coisa para dar alguma assistência de alguma forma. Agora, se a enfermagem não está, provavelmente muitas vezes a unidade sequer abre. Então, acho que isso é um ponto importante. E os dados trazem, o quantitativo de profissionais de enfermagem que estão dentro do serviço de saúde ele é muito grande. Então, eu acho que nós passamos por este processo de pensar justamente, bom, a enfermagem está dentro do serviço de saúde e a enfermagem ela não consegue trabalhar sozinha, quer queira ou não. Então, não é à toa que nós temos técnicos e nós temos enfermeiros e mais auxiliares atendentes. E aí nós temos que pensar como está sendo constituída essas equipes. E eu acho que talvez tenha que se pensar um pouquinho nesse processo de constituição de equipe e como elas são colocadas para trabalhar em equipe, porque muitas vezes elas simplesmente são jogadas dentro de uma possível equipe. Tenho que montar uma equipe, sei lá, para abrir uma unidade básica de saúde. Quem são as pessoas que vão ser? Fulano, 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 fulano. Eles se conhecem, eles já conversaram. O que nós vamos fazer para fazer com que eles comecem a trabalhar em equipe? Porque não é simplesmente jogar eles dentro da unidade e achar, então eles já vão dominar, vão estar tudo. Não. Então, acho que é justamente nós pensarmos o quanto nós estamos formando as equipes de enfermagem, as equipes multiprofissionais, interdisciplinares, dentro dos processos de trabalho, dentro dos serviços de saúde. E aí, nesse contexto, acho que não tem como não falar sobre precarização do trabalho, porque muito se fala sobre, por exemplo, se tu for fazer qualquer concurso, tu vai pegar o edital e vai ver lá quais as atribuições que são de responsabilidade daquele profissional. Mas esse é o trabalho prescrito. O trabalho real ele é muito mais desafiador, muito mais, e não é exatamente o que está lá posto. Até se nós formos analisar dos enfermeiros, exige muita questão do enfermeiro generalista. Então, ele tem que saber um pouco de tudo. Mas aí, ao mesmo tempo, se exige que ele seja especialista em determinada área. E aí, bom, a partir do momento que eu tô trabalhando, por exemplo, sou enfermeiro especialista na saúde mental, trabalho na saúde mental. Agora, tu me coloca numa UTI nesse momento, ok, eu lembro de algumas coisas que eu vi lá na graduação, na faculdade, mas é só. Aí, então, eu vou demorar para reaprender a questão da UTI, dos equipamentos, do processo de trabalho dentro desse serviço. E aí, isso acaba dificultando também, porque essa exigência do generalista acaba precarizando o trabalho. Até porque aí vem a questão, aí até pensando no próprio salário. Se tu não está contente, sai que tem alguém que vai aceitar. E acho que isso começa a precarizar cada vez mais o trabalho, e isso acaba dificultando, acabamos tendo profissionais estressados, cansados, com a sua saúde mental abalada, e aí começamos com as doenças ocupacionais, e isso vai gerando uma bola de neve. Então, acho que para nós falarmos de trabalho em equipe, nós temos que pensar, bom, mas que serviço de saúde está sendo colocado essa equipe? E como é composta esta equipe? Para daí começarmos a pensar nos outros processos de discussão. Então, é muito importante pensar, bom, que serviço de saúde, a partir de que serviço eu estou falando? Para justamente daí começar a pensar em montar essa equipe de enfermagem. E acho que aí vem os desafios de pensar, bom, mas esses profissionais se conhecem, eles têm alguma relação entre eles, no sentido de pensar, eu te conheço? Eu consigo olhar no teu olho? Eu consigo conversar contigo? Como se dá essa construção dessa comunicação também ali? Então, acho que nós temos vários desafios para se pensar um pouquinho no trabalho em equipe da enfermagem.
Eu vou aproveitar o gancho aqui do Yasser, que ele falou em comunicação, né, Marta? E tu nos trouxe no evento de setembro, queria que tu conversasse com a gente sobre isso hoje, da questão da comunicação não violenta e o quanto, de fato, é importante haver esse entrosamento, né, da equipe, né? Então, como o Yasser falou, não existe trabalho possível com pessoas que minimamente não se conhecem ou não se comunicam, né? Então, eu queria que tu trouxesse a tua experiência e falasse um pouco sobre essa questão da comunicação não violenta dentro da equipe de enfermagem. Então, quanto que é importante para, além de dominar o técnico, também ter essa sensibilidade e esse estabelecimento mínimo de relação, né, entre as pessoas dessa equipe, porque senão as coisas não vão funcionar. A gente tem dois aspectos, né? Mesmo em locais onde a gente não tem tanta precarização do trabalho, a gente também tem conflitos, né? Isso faz a gente pensar que o conflito ele é meio inerente, não é só uma questão da precarização, mas é uma questão das pessoas. Né? E como eu havia dito antes, existe hoje uma falta de educação. Então, as pessoas meio que perderam o filtro, às vezes, de dizer as coisas que dizem para os colegas, né? E isso vai gerando os atritos, né? A comunicação ela é fundamental e cada vez mais a gente tem que ter a noção de não misturar as estações, né? Porque as pessoas misturam as questões de trabalho, que são inerentes, porque se trabalha em grandes equipes, então, e as pessoas trabalham diferentes, né? A enfermagem tem um perfil controlador, mas hoje a gente cada vez mais entende que é a criatividade que faz a diferença e traz a riqueza na enfermagem. Então, aquilo que a gente tinha, que as técnicas são absolutamente padronizadas, se tu não ferir o princípio, tá ok. Então, tu vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro, mas acaba acontecendo aquele tititi, aquela coisa, né? E isso passa, na realidade, pelas relações das pessoas. Né? Então, se eu sou amigo da fulana, eu vou ajudar a fulana. Mas se eu não sou amigo da fulana, eu não vou ajudar a fulana. E isso vai tumultuando o universo do trabalho. Né? Então, hoje, a gente muitas vezes lida com situações com as quais a gente primeiro tem que dizer, olha, tu pode não gostar da fulana, mas tu vai ter que trabalhar com a fulana. Né? E tu vai ter que respeitar a fulana. Tá? Porque não dá para não passar a informação para a fulana, porque tu não gosta de conversar com a fulana. Né? Isso é inadmissível. Parece óbvio, mas a gente tem essa realidade. Né? E isso passa pelas pessoas. Então, muito do que a gente tem trabalhado agora tem a ver com as relações, com o modo como as pessoas se comportam, né, em ambientes profissionais, porque como a gente passa muito tempo nesses ambientes, fica familiar, né? Então, daqui a pouco as pessoas têm os mesmos comportamentos que elas têm na sua casa, né? E aí fica os meus amigos, os que não são meus amigos, né? E isso vai tumultuando o trabalho, né? Isso vai... Porque na enfermagem tu trabalha em equipe, apesar de tu ter teus pacientes designados, conforme a escala, conforme que for, né, a rotina de trabalho, mas tu depende, né? Tu depende de um banho de leito de um colega, né? Agora, se o único colega disponível não é o que eu gosto ou que eu não me dou, aí como é que fica a questão? Né? Aquela pessoa fica sobrecarregada porque não tem com quem dividir, e aí as pessoas vão entrando, tornando o que já é difícil mais difícil. Então, a gente tem tido essa preocupação, e eu, particularmente nas minhas falas, por isso que eu trouxe isso, né, lá em setembro, que a gente precisa trabalhar melhor isso. Né? A gente também precisa se profissionalizar nesse aspecto, né? Porque a gente está trabalhando, quer dizer, aqui, eu conheço todo mundo, eu estou muitos anos aqui, mas não, aqui é um local de trabalho, as relações são de trabalho, eu tenho que pensar que eu tenho que respeitar o meu colega e tenho que tratar ele como um colega, com educação, com respeito, e eu posso até não simpatizar com ele, mas esse é um outro problema. Sim. Né? Então, mas isso é uma questão de maturidade. Eu vejo às vezes, e eu me surpreendo, estou muitos anos na profissão, eu olho, às vezes parecem crianças. Não, é engraçado, mas quem tem essa experiência, né, tu concorda comigo. Às vezes as reações são infantis, e eu vou dizer que não é só na enfermagem, né? Mas eu costumo dizer que as crianças trabalham muito melhor às vezes do que os adultos. Exatamente, porque eles têm essa coisa de cooperação, e eu vejo às vezes entre as equipes médicas, né, as disputas de horário, onde eu fico pensando, vocês vão brincar com os carrinhos agora, não vai emprestar o carrinho pro amigo? Porque às vezes é uma disputa tão infantil que às vezes a enfermagem fica nessa terceirização, porque eles não brigam entre eles, mas eles fazem enfermagem, né? Em muitos locais a enfermagem faz essa frente, a enfermeira faz essa frente. E eu digo para eles, não, isso é uma disputa de vocês que se entendam. Eu estou aqui para trabalhar, eu vou receber o paciente que eu tiver que receber, mas vocês vão ter que escolher o que vocês querem, né? Então, e são coisas infantis.
Né? Então, eu acho que passa também pela maturidade de cada pessoa. Né? Existe um componente pessoal de maturidade que está em falta. Né? Porque as pessoas estão tendo... A gente está vivendo momentos muito difíceis. Né? Tem muita doença mental que não é tratada. Né? Tem muito abuso de substância. Tem pessoas que realmente não estão legais do ponto de vista da saúde mental, e isso vem para a nossa realidade. Né? O adoecimento que aparece, né? As doenças psicossomáticas, em que a gente, já com o tempo, conhecendo as pessoas, percebe que emoções não trabalhadas vão aparecer. Né? Então, muitas situações no mundo do trabalho refletem a situação da vida pessoal da pessoa e que ela não consegue lidar com isso. Ela não busca ajuda, ela não consegue enxergar que é um problema que está se manifestando no trabalho e que ela precisa de ajuda psicológica. Né? E mas isso aparece direto no trabalho, nas relações. Né? E aí, acho que só para complementar, se eu não me engano, foi o Corém de São Paulo que fez. Eu não sei, não me recordo se foi o Corém mesmo, mas foi uma pesquisa que foi feita em 2021, no advento da pandemia. Foi o Corém de São Paulo. Isso. Com 10.329 participantes dos profissionais de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar. 62,1% desses, 6.411, apresentaram algum sofrimento mental durante a pandemia ou em função do trabalho. E um dado muito interessante para pensar nisso, que justamente traz, 52,7% não pediram ajuda. Não pediram ajuda porque não sabiam para quem pedir, não sabiam porque não confiavam, porque tinham medo de ser demitidos e assim por diante. E aí é pensar um pouquinho, bom, se eu não consigo pedir ajuda para o meu colega, tá, que relação que você construiu enquanto equipe ali? Então, eu acho que também é pensar um pouquinho, justamente, essas equipes estão conversando, os profissionais estão conseguindo trocar figurinha, conversar, ou estão nessa imaturidade em relação a eu não quero, não conheço, então fica longe ali, fica no teu canto e fica no meu. E aí, até é curioso, eu estou na docência também, então, e aí uma das coisas que eu mais faço é justamente trabalho em grupo. E aí é o parto para fazer trabalho em grupo, porque daí, professor, eu não converso com fulano de tal, eu não interajo com isso, não dá para fazer assim, tem que deixar nós escolher com quem nós fazemos, com quem nós não fizemos, e aí justamente eu falo, tá, mas quando tu for contratado para um serviço de saúde, tu vai ter essa possibilidade de escolher como tu consegue trabalhar ou como tu consegue fazer o enfrentamento das situações que se apresentam no trabalho em equipe, no trabalho em grupo. E é justamente isso, é pensar o quanto eu consigo me comunicar com o meu colega para tentar resolver determinado problema. Então, acho que isso tá muito entrelaçado em relação a essa questão da comunicação não violenta que tu traz. E existem, acho que, muitos atravessamentos, né, Marta, como tu falou. Então, quer dizer, o labor em si já é árduo, né? A tarefa da enfermagem, seja em que nível de assistência for, já é árduo. Aí existe mais o desafio de lidar com a equipe, né? E, claro, a gente é um ser único que não consegue se desprender das nossas questões pessoais, né? Como o Yasser trouxe aí alguns dados da questão do adoecimento mental, que é uma questão, acho que urgente, cada vez mais urgente de ser tratada, né? Depois o Yasser vai falar um pouquinho pra gente da atuação dele no Enfermagem Solidária e vamos conversar também com a Marta como abrir, digamos assim, esse canal de comunicação, se não entre os colegas, dentro da instituição, porque as instituições também têm que ter a sua parcela de responsabilidade aí, né, para ouvir os seus funcionários, enfim, criar espaços de acolhimento. Queria que a Joyce me falasse um pouco dos desafios dela na atenção primária, né, Joyce? Porque a gente está falando aqui, falamos da assistência hospitalar, mas o desafio na atenção primária é o mesmo ou maior. Ouvindo, né, a Marta e Yasser, eu fiquei aqui pensando, né, compilando um pouco. Tu falou em atravessamento, eu acho que é bem isso, porque nós vivemos um momento do para ontem, né? Tudo está sendo muito rápido, nós estamos cada vez sendo mais cobrados de uma agilidade, tudo é muito instantâneo, né? Os vídeos eram de 30, agora já são de 15.
né? E é mais ou menos isso que a gente acaba. E também é aquela questão assim, deixe seus problemas lá fora para poder... Não é deixe seus problemas lá fora. Trate seus problemas, trate Exato. suas dificuldades para poder, né, fazer um trabalho, elaborar, né, de uma maneira pelo menos um pouco mais tranquila. Nós ainda vivemos aquela coisa do, não, no trabalho, tu tem que deixar os teus problemas lá fora, não traz aqui para dentro. Como tu não vai trazer um problema que não foi tratado? Vai trazer, porque nós somos seres humanos, né? Todos nós somos seres humanos. E em questão tá sendo uma novidade, né? Eu nunca havia trabalhado antes assim, em atenção primária. E a UBS é a porta de entrada, né, para o nosso sistema de saúde. E é ali o corpo a corpo, é quando as pessoas estão muitas vezes numa fase de adoecimento em que elas já vêm procurando há algum tempo uma saída, uma ajuda, então estão frustradas, estão com medo, né? Elas estão esperando algo de nós e que muitas vezes por questões burocráticas nós não conseguimos, emperra, né? E aí nós não conseguimos dar, a gente faz o máximo possível para acolher aquela pessoa, para a gente entender a demanda dela, o que precisa, mas muitas vezes nós não conseguimos enquanto enfermagem. E aí, o que acontece? Não sei porque eu venho aqui nesse posto, porque vocês não resolvem nada. Me passa para o médico vai resolver. Ok, o médico é um daqueles que vai, né, conseguir ali entender o que está acontecendo, dar a melhor assistência, mas a enfermagem é que vai acolher e filtrar aquilo ali. Então, o que acaba acontecendo? A enfermagem que leva o primeiro soco no estômago, né? Exatamente assim. E, ao mesmo tempo, também é um local, é um lugar onde a enfermagem faz uma diferença diferente, né, do âmbito hospitalar. Porque no âmbito hospitalar tu tem que resolver dentro daquele caminho ali, né? Tu tem um cronograma, tem um fluxo, né, do que vai ser feito. E na UBS os fluxos eles saem totalmente, né, trabalhar em uma equipe de saúde e família não é trabalhar com fluxos, porque tu tem que apresentar resultados, ok? Mas no dia a dia, assim, tu tem que deixar os fluxos um pouco de lado, porque senão tu não consegue adentrar. Tu não consegue trazer esse paciente para ti de uma maneira que esse paciente realmente te diga o que está acontecendo. Porque não adianta esse paciente chegar na UBS com uma dor, por exemplo, tinha uma cefaleia intensa há 7 dias. Ok, ele vai chegar na enfermagem e vai dizer isso. Não, tu tem que acolher ele e ir lá esmiuçar, né? O que está acontecendo? Tu tem que entrar na vida da pessoa para poder mandar ele adiante. Ó, próximo passo, né? Tu vai passar pelo médico, aí o médico vai decidir, né? Mas antes disso, a enfermagem, tem que entrar na vida dessa pessoa. Então, e se tu seguir os fluxos, tu só vai chegar e vai dizer quanto tempo, qual o teu peso, qual a tua idade, os seus sinais vitais, há quanto tempo tu está te sentindo assim, toma alguma medicação, tu trabalha, né? Ponto. Esse é o fluxo. Mas nós temos que ir além do fluxo, né? A gente de uma maneira assim mais menos invasiva possível, né? Respeitosamente, a gente vai, né? Faz uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali, né? Para ver, porque tem
a nossa população, eu falo assim, muito específico da população que é atendida lá na UBS, de uma cidade muito carente como Alvorada, né? E isso está nas pesquisas, não sou eu que estou falando, né? De uma carência muito grande de políticas públicas, questão financeira também, né? E então, muitas vezes, conversa com esse paciente, a questão dele não é física. Uhum. Ou quando é física, é a física básica. Uhum. Ele não tem que comer, não tem uma alimentação. Mas como assim não tem que comer? Não, ele vai ter um pão, ele vai ter uma xícara de café pela manhã, quando muito, e depois só vai ter uma outra refeição, sabe-se lá que hora. Uhum. Né? As crianças não estão desenvolvendo porque elas não têm acesso a uma alimentação saudável, porque o salgadinho cheio de corantes, ele mata a fome e é mais barato. Mais barato, Né? sim. Então, o fluxo dentro de uma equipe de saúde de família, elas muitas vezes é deixada de lado, e a enfermagem sabe exatamente como deixar de lado sem perder a técnica. Uhum. Porque isso é importante. Uhum. Né? A enfermagem, ela não deixa de ser técnica, mas ela consegue chegar aonde muitos não conseguem. Exato. Une esses dois mundos, Exatamente. Né? Da técnica com, enfim, a empatia, a compaixão, enfim. Vamos aproveitar esse gancho para a gente falar mais um pouco, que eu acho que é essencial falar da questão da saúde mental, né? A pandemia, enfim, mexeu com todos nós, né? Existe uma série de estudos, pesquisas que vocês podem falar muito melhor do que eu, do quanto isso nos afetou e vai continuar nos afetando, né? Falando especificamente de Rio Grande do Sul, tivemos um cenário de enchente agora em maio, que também nos deixou numa situação muito delicada, falando em termos de saúde mental. E como a Joyce muito bem colocou, a equipe da enfermagem, ela transita por muitas áreas e ela sim tem esse olhar humano, né? Quer dizer, ela consegue de fato dar uma assistência não apenas técnica, né, para as pessoas que precisam. Mas como lidar com tudo isso, né? Como lidar com todos esses cenários? Eu sou um profissional da enfermagem. Como não me deixar afetar, o que é impossível? Uma vez afetado, o que eu faço, né? Para onde correr, né? Existe, e o Yasser vai falar um pouco mais, o Enfermagem Solidária do Conselho Federal, que é uma das portas, podemos dizer assim, né, de acesso a essa assistência em saúde mental, mas queria que tu me falasse, Yasser, como que é isso, assim, né, como lidar com esses atravessamentos, usando de novo a palavra, né? Bom, eu acho que temos que pensar em alguns aspectos diferentes. Primeiro, falando do próprio Enfermagem Solidária, ele é um programa que surgiu justamente na pandemia, organizado pelo Conselho Federal da Enfermagem, justamente na perspectiva de, bom, os nossos trabalhadores, eles estão esgotados física e mentalmente, porque nós, naquele momento, fomos os mais exigidos. Sim. E nós precisamos dar algum retorno para eles, e já que se nós formos esperar por parte de ações governamentais, nós não vamos ter esse apoio, nós não vamos ter esse acolhimento, essa escuta desses profissionais. Então ele surge lá na pandemia, ele vem se reestruturando, ele está passando por um processo de reestruturação, sim, mas ele segue atendendo os profissionais de segunda a segunda, de manhã até a noite, vai, se não me engano, ele inicia às 8 horas da manhã e vai até às 23 horas da noite, de segunda a segunda, domingo, feriado, sempre vai ter um enfermeiro lá disponível, especialista na área de saúde mental, para tentar atender um pouco, acolher um pouco essas angústias dos trabalhadores de enfermagem. E até pensando um pouquinho nisso, boa parte dos atendimentos que eu fiz estavam relacionados justamente à questão do trabalho em equipe, o quanto o trabalho de equipe afeta mentalmente, psicologicamente os trabalhadores. E aí é pensar um pouquinho. Os trabalhadores estão sendo afetados por problemas pessoais, por problemas relacionados ao trabalho, e ele precisa ser acolhido em algum lugar. E, bom, nós sequer temos acolhimento
para a própria população, de uma forma geral. Então, o que dirá ter acolhimento para um profissional de saúde que tem os seus horários limitados? Então, por exemplo, se nós formos analisar um profissional, um trabalhador de enfermagem da atenção primária, que trabalha das 8 da manhã às 17, ele trabalha em horário comercial. Ele vai ser atendido em que serviço de saúde mental? Porque se nós formos pensar, os CAPs, por exemplo, eles atendem de segunda a sexta, das 8 às 17, de uma forma geral, ou os CAPs que não são do tipo 3 ou 4. Vão pensar, ele pode ir numa unidade que atenda ele, mas a unidade também trabalha das 8 às 17. E aí é justamente, até recentemente agora o Conselho Municipal de Saúde daqui do município de Porto Alegre tem apontado a questão da fila de atendimentos para saúde mental aqui no município de Porto Alegre, que a fila está enorme, então as pessoas não têm acolhimento, não estão sendo atendidas. E aí, bom, como nós vamos fazer isso com os trabalhadores de enfermagem nesse contexto? E aí também é pensar um pouquinho, novamente eu retomo, o quanto eu consigo conversar com o meu colega da minha equipe e falar, olha, eu não estou bem, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu preciso ser acolhido nesse momento. E existem N estratégias que nós podemos pensar, e acho que pensar um pouquinho também na comunicação não violenta é justamente uma forma de acolher esses profissionais. Mas dentro dos serviços de saúde, se eu não tiver um bom líder, um bom gestor, isso acho que vai dificultar o trabalho em equipe, vai dificultar as resoluções dos problemas de saúde mental dessa equipe. Então acho que também perpassa por pensar justamente qual é o papel do líder dentro desta equipe. Ele consegue gerenciar as crises das equipes? Então acho que também perpassa nós pensarmos justamente como está sendo, como os serviços estão trabalhando com seus líderes para orientar eles a fulano de tal está apresentando essa situação, como eu posso acolher? E aí é só analisarmos um pouco os absenteísmos que nós temos dentro da enfermagem, principalmente. Cada vez mais a enfermagem acaba faltando muito ao serviço por todos os motivos possíveis e inimagináveis, mas principalmente a principal causa é a enfermagem está adoecida. Por seu trabalho excessivo, pela jornada de trabalho, por N questões. E é só pensar um pouquinho, nós não estamos lutando pela jornada de trabalho para diminuir a jornada de 6x1, e que aí a enfermagem do ambiente hospitalar perpassa muito por essa jornada, e aí é justamente, voltamos à questão da precarização do trabalho. Mas aí tem uma coisa que eu sempre falo para pensar um pouquinho no papel do líder, se o líder precisa saber o que está acontecendo na unidade, seja na unidade hospitalar, seja na unidade de saúde, seja no CAP, seja em qual serviço for, aí fica uma dica que eu sempre dou para os meus estudantes, vai para a cozinha. Na cozinha acontece tudo. É na cozinha que tu descobre quem não tá se dando com quem brigou com quem, e aí é uma estratégia que o próprio líder e o próprio enfermeiro, mesmo não sendo o líder daquela unidade de saúde, ele pode pensar, bom, eu sei que tá tendo alguns conflitos, então a partir desses conflitos, vamos tentar pensar em estratégias que eu posso tentar melhorar o relacionamento dessa equipe. Aí perpassa também por pensar nas atividades de educação permanente, que têm sido pouco valorizadas e cada vez mais extinguidas, por assim dizer, até pensando justamente nas próprias reuniões de equipe, né? Unidades de saúde, em sua grande maioria, estão sem reuniões de equipe. No meu município que eu atuo, não tem mais reunião de equipe, não está liberada nenhuma reunião de equipe. Então, nós temos que achar algum horário entre um atendimento e outro, nos desdobrar em várias pessoas para tentar dar conta, para se reunir todo mundo para tentar discutir alguma coisa e resolver alguma questão que está pendente. E acho que é pensar um pouquinho sobre isso. Para nós trabalharmos em equipe, obrigatoriamente eu vou ter que ter alguma reunião, algum momento que eu possa sentar com a minha equipe e conversar. Olha, nós estamos com tal demanda, como nós podemos resolver coletivamente esta demanda, essa situação, o que está acontecendo. E acho que são algumas pequenas coisas
que fazem muita diferença e que aí o próprio poder público, os gestores dos serviços de saúde, seja público, seja privado, têm deixado um pouco de lado isso. Porque nós temos metas para atingir, porque nós temos que trabalhar, e não conseguimos parar para pensar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo. Eu acho que a pergunta, enfim, que eu quero fazer para Marta é nesse sentido, assim, né? E acho que algumas vezes, falando em saúde mental, você vai por um caminho perigoso que meio que é a tua responsabilidade. Não é só a minha responsabilidade cuidar do meu bem-estar mental, né? Falando aqui de todos nós, não só dos profissionais da enfermagem, né? Existem uma série de coisas que a gente já citou aqui, e eu queria que a Marta falasse um pouco dessa questão que o Yasser já falou, de como os gestores, né? Como as instituições de saúde, sejam, enfim, públicas ou privadas, podem e devem, né, dar mais atenção tanto para essas questões das relações interpessoais, mas também, claro, né, falando de saúde mental, porque é essencial que existam espaços, que exista acolhimento, né, tem que existir uma porta onde eu possa bater quando eu preciso de ajuda, né, esses dias eu ouvi um psicanalista falando que ele viu uma experiência, não era um serviço de saúde, era um escritório, mas que eles tinham um combinado de que havia uma ou duas pessoas de confiança com quem eles podiam conversar quando não estavam se sentindo bem ou tendo uma crise de ansiedade, enfim. E que isso diminuiu, as crises de ansiedade, enfim, aumentou o bem-estar das pessoas, porque havia ali um ponto de referência para que acontecesse o acolhimento, né? Mesmo que não fosse uma escuta qualificada. Então, como as instituições têm que olhar para isso, né? Elas têm que olhar para isso, né? O que é possível fazer? Como é possível acolher? Tem vários modos, né? Eu, pessoalmente, sempre trabalhei assim, eu conheço com quem eu trabalho. Então, quando a pessoa botou o pé na unidade, quando eu olho para ela, eu pergunto, tá tudo bem? Ela vai me dizer aquele tudo bem, assim, né? Diz, okay. Claramente não está tudo bem. Claro que não está bem, né? Diz, olha, se tu quiser conversar, eu tô aqui. E muitas vezes, né, antes da pandemia, eu pedia licença e abraçava essa pessoa. E aí, às vezes, eu recebia lá depois do retorno, tu não tinha ideia de como estava aquele dia. Pois é, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu te conheço o suficiente para saber que alguma coisa não estava bem. Esse é um exemplo que eu passo para minhas equipes. Né? Eu tenho a felicidade de trabalhar num lugar onde a gente consegue se dar bem, né, e ter essas aberturas. A gente sabe que isso não é a regra. Existem gestores que usam pequenos poderes de modo muito abusivo, né? Isso gera muito medo, muita desconfiança. O Hospital de Clínicas, ele criou esse grupo de trabalho, Cuidar Também de Quem Cuida. São várias iniciativas. Né? Eu faço parte do Te Cuida, que oferece práticas integrativas. Nós começamos em janeiro desse ano, oficialmente, fizemos um teste piloto, e agora nós atendemos todas as semanas, um dia por semana, a equipe do hospital. A gente atende uma média de 18 pessoas por tarde, atualmente com reiki, e na quarta-feira a gente tem um grupo liderado por uma assistente social do bem-estar consciente, que é um momento de escuta. Né? Tem atendimento psicológico. Né? Nós fazemos, geralmente, 2 a 3 vezes por ano, o Espaço da Alma, que é um momento em que a gente oferece, com voluntários, várias práticas integrativas. O que a gente observa? O cuidador tem muita dificuldade de se cuidar. A enfermagem tem uma dificuldade de chegar. A gente entende, claro, que as pessoas estão no momento de trabalho, sair de uma escala é muito complicado. Se tu tiver 15 minutos para sentar e tomar um café e comer um pão engolido uma fruta, é muito tempo, né? E aí tu percebe, mas no contraturno eles não vão, porque a gente faz o dia inteiro, sim, né? Sim. Então tu não vê o contraturno acontecendo. Tá? E as pessoas, elas vão até um ponto em que elas já não estão mais dando conta. Então, a gente tem trabalhado nessa lógica, e eu tenho atendido muitas pessoas de diferentes áreas, não só da enfermagem, isso me preocupou, porque como eu trabalho no hospital, a gente tem pontas que são muito importantes, né? Assim como nas unidades básicas, a enfermagem está fazendo a ponta, em grandes hospitais tu tem recepcionistas, tu tem pessoas que lidam com a população entrando, essas pessoas estão sofrendo, né? Tem os seguranças, tem todo esse fluxo, né? Então tem muitas pontas que estão sofrendo. E é impressionante, a semana passada, como foi o Dia Mundial da Diabetes, eu fiz parte de uma ação do GT, que era de verificação de sinais vitais e de medir glicose. O que eu peguei de gente
que não tinha tomado a metformina, um funcionário do hospital, que não tinha tomado a metformina, que estava com 400 de glicemia. Meu Deus. Mas eu esqueci de tomar o remédio. E esse é um cuidado físico. Essa pessoa está trabalhando com 400 de glicemia. E está tudo bem. Então, o nível de autocuidado das pessoas é muito baixo. E isso leva à doença mental, porque às vezes os sinais vão estar ali. A pessoa vai ter mais vontade de beber, está fumando mais do que deve, ou está usando algum remédio, está precisando tomar remédio para dormir, porque não dorme se não estiver tomando remédio. Nada contra a medicação. Mas quando a pessoa chega num ponto que ela só dorme com efeito de medicação e é uma pessoa jovem, acende um alerta. Né? E as pessoas às vezes trabalham muito porque elas vão criando demandas. Claro, a gente vive numa sociedade de consumo, mas tem uma hora que a gente tem que saber que não dá tudo. Né? Que não dá para a gente gastar muito mais do que a gente tem e cobrir isso com horas extras. E aí as pessoas, claro, existe, e as instituições têm funcionado, muitas, ou à base de banco de horas, ou à base de hora extra, e isso gera cansaço físico, mas as pessoas querem ganhar mais um dinheirinho, querem fazer mais uma coisa, só que elas vão adoecendo, isso aí é cumulativo, né? Noite, sim, eu trabalho à noite. Então, assim, vários plantões têm um preço. Tu aguenta isso um período, mas tem uma hora que... E quantas pessoas não dormem? A gente vê isso como memes, né? Tem gente que conta as coisas divertidas, assim, de emendar um plantão no outro. Isso não tem graça nenhuma. Privação de sono é uma loucura. Porque tu fica lento, tu cansa, tu só, teu corpo faz um esforço, e eu sei disso. Eu não marco nenhum compromisso de pós-plantão porque eu sou lenta. O Tico e Teco não conversa sem dormir. Sim, né? sim. Então, assim como eu sei que eu preciso não inventar de marcar um monte de coisa no dia que eu tenho plantão, porque eu vou passar 12 horas acordada e eu preciso de 100% da minha capacidade. Que a gente sabe que à noite tu não tem, né? Tudo aquilo que tu faz, tu vai fazer com esforço dobrado. Né? E quantas pessoas têm 2, 3 trabalhos? Então, mas é que aí eu acho que nós temos que pensar um pouquinho que nós, de fato, estamos numa sociedade consumista, mas que exige de ti muitas coisas. Exige que tu tenha um carro, exige que tu tenha uma casa, exige que tu tenha uma família, exige isso, exige aquilo, e aí nós vamos entrando na lógica de pensar justamente, bom, eu então vou ter que trabalhar para conseguir ter essas coisas, senão eu não consigo viver, senão eu não consigo fazer isso, senão eu não consigo fazer aquilo. E aí eu retomo a questão da precarização. Os enfermeiros, quer queira ou não, de uma forma geral, tem um salário relativamente bom, conforme o lugar que tiver, mesmo com o piso, porque o piso não é o suficiente, se nós formos analisar, mas, ok, mas e aí os técnicos que nós somos, são 114 mil técnicos, que acabam tendo que trabalhar 1, 2, 3 empregos para conseguir dar conta de sustentar a casa. E aí eu acho que é pensar um pouquinho sobre isso, pensar sobre essa precarização do trabalho e o que nós dentro dos serviços de saúde estamos fazendo. Sim. Porque se nós formos analisar, a maior parte das instituições de saúde que nós temos no estado do Rio Grande do Sul são privadas. Mesmo a própria atenção primária tem sido terceirizada e que vem precarizando cada vez mais o trabalho. E aí isso acaba trazendo outras dificuldades. Porque acho que a experiência do Clínicas ela é muito interessante, muito importante, mas infelizmente ela acaba não sendo uma realidade para a maior parte dos lugares, porque tem que trabalhar, os gestores não entendem, e aí isso é um problema, e eu acho que o Clínicas consegue perceber isso. Bom, os gestores estão percebendo que está tendo absenteísmo, que está tendo falta, que está tendo vários problemas, então vamos intervir. Mas a maior parte dos gestores não pensa dessa forma. Pensa, eu tenho que gerar lucro. Para eu gerar lucro, eu tenho que ter gente trabalhando. E aí gira a roda do capitalismo. Gente, eu tô olhando aqui o nosso tempo, que infelizmente está acabando, porque esse assunto, ele rende, né? Rende muito. Só fazendo uma observação importante, que a gente até conversou antes de começar aqui a nossa gravação, o Corém, ele tem, né, um grupo de técnico, né, de saúde mental, e sempre está atento a essa questão. Inclusive, a gente levou para um CBCenf, que é o Congresso Brasileiro de Enfermagem, não me peçam para lembrar o ano, mas nós levamos esse tema da saúde mental, né, então é uma pauta. E ano que vem, se tudo der certo no nosso cronograma, a gente vai ter o nosso 5º encontro de enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Então, se esse é um tema que te interessa,
fica ligado aí nas nossas redes, no nosso site, que quando, né, começar as inscrições a gente vai estar divulgando. Eu queria então que vocês só fizessem umas considerações finais sobre o nosso tema de hoje, que, como eu falei, a gente podia ficar conversando aqui, mas temos o tempo a cumprir. Podemos começar aqui com a Joyce. Continuando na linha, né, quando tu falaste em educação permanente, né, a precarização, ela não nos deixa ter uma educação permanente, assim como, né, esses espaços que algumas instituições dão. Porque eu tenho, vamos dizer, no hospital 6 horas de trabalho, como eu vou dedicar 1 hora mesmo, que geralmente são dentro dos teus horários de trabalho, porque a minha escala vai ficar descoberta. O meu colega, porque nós trabalhamos em equipe, ele vai ficar sobrecarregado. E a gestão não está preocupada com isso, a maioria delas, né? A gente não pode generalizar, mas não estão preocupadas com isso. Mas o contraturno, tu sai dali, tu vai para outro lugar. Então, o nosso contraturno, né, acaba sendo um outro trabalho. Então, e isso tudo influencia na equipe. Porque, por várias vezes, me foi ofertado, tem um curso, né, a gente tem que ir lá no anfiteatro do hospital, porque vai ter lá um cursinho que tem que fazer, não sei o quê. Tá, mas com quem que eu deixo os meus pacientes? Sim. Aí eu tenho que pensar nos pacientes, mas também pensava no meu colega, na equipe, porque a equipe vai ficar sobrecarregada. Então, o trabalho em equipe traz todas essas problemáticas. Como eu vou me especializar em algo? Como que eu vou ter acesso, né? Se a minha equipe vai ficar sobrecarregada? Então, e aí vem os atestados, vem as faltas, né? Porque nós estamos passando por um momento já há algum tempo, né? Mas é que agora eu vejo que nós estamos discutindo mais sobre isso. A enfermagem, acho que caiu por terra, e a pandemia trouxe isso, caiu por terra o só reclamar. Agora nós estamos correndo atrás de soluções. Exato. E a gente tem que continuar nisso. Nós temos que continuar atrás de soluções para que a equipe de enfermagem seja uma engrenagem azeitada. Obrigada, Joyce. Eu acho que, seguindo então a lógica, acho que temos que pensar justamente, para pensarmos no trabalho em equipe, temos que trabalhar com a não precarização. Eu acho que a precarização do trabalho é uma das coisas que mais dificulta. Mas, para além disso, é pensar justamente nos nossos processos de formação, que eu discuto muito, que aqui nós acabamos não tendo tempo para discutir, mas eu acho que temos que pensar como nós estamos formando os nossos profissionais de enfermagem, tanto na graduação quanto no curso técnico, porque ali nós já podemos ter uma amostra do que é o trabalho em equipe, e pensar um pouquinho no trabalho das relações pessoais, das inter-relações, da comunicação, verbal, não verbal, comunicação não violenta. Então, eu acho que nós temos que começar também a pensar um pouquinho como está sendo os nossos processos de formação, seja da graduação, seja do curso técnico, ou mesmo das nossas educações permanentes dentro do serviço. E eu acho que a partir disso nós conseguimos pensar um pouquinho sobre o trabalho em equipe. Perfeito. Obrigada, Yasser. A gente vem trabalhando muito nessa lógica de cuidar das equipes. O Divina Providência tem uma iniciativa similar de oferecer práticas integrativas para as equipes. A Santa Casa também, né, oferece com voluntários. Então, eu acho que a gente tem que começar a buscar soluções de diferentes formas, né? Trabalhar na educação, evitar a precarização, tentar fazer modos criativos de trabalhar as equipes, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que pensar em alguma lógica, em algum modo de parar de chorar, né? Reconhecer o nosso valor e nos empoderarmos. Eu acho essa palavra bárbara, assim, porque é trazer para nós o que é nosso, né? E saber que a gente precisa se cuidar e trabalhar essa lógica que as pessoas têm que se darem conta antes que o caldo entorne, né? Porque às vezes vai até o finalzinho, quando entorna,
aí vai se resolver de algum modo. Então, acho que a gente tem que começar a pensar nessa lógica e com cuidado. Né? Gentileza gera gentileza. Né? Então, às vezes, a gente tem que pensar o jeito que vai responder, se vale a pena, se isso realmente vai mudar aquela situação. Claro que tem momentos em que a gente precisa ser firme, mas a firmeza pode ser com gentileza. Né? Eu trabalho muito nessa lógica e o tempo e a experiência me ensinou que a gente às vezes não vai agir como a gente gostaria, né? Mas a gente precisa respirar, pensar, né? Porque enquanto enfermeiro eu dou exemplo. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? Eu dou o exemplo, eu dou o tom do trabalho, né? Esse é um dos meus papéis. Então eu tenho que ter muita consciência disso. Assim como se eu sou gestora, eu dou o tom, né? E eu tenho que estar atenta para isso. E eu acho que a gente precisa se preparar. Eu concordo contigo, é muito importante a formação, né? E a gente não trabalha tanto quanto deveria a formação para trabalhar em equipe. Às vezes a gente, quando olha os currículos, parece que vai trabalhar sozinho, né? Prepara o enfermeiro para trabalhar sozinho, né? Que não é a realidade de modo algum. Gente, muito obrigada mais uma vez, Joyce, o Yasser, Marta, pela disponibilidade, né, por estarem aqui com a gente discutindo esse tema tão importante que é o trabalho em equipe na enfermagem. E eu acho que a gente colocou aqui uma série de provocações, né, trouxe uma série de questões que sim tem que ser debatidas, tratadas e, como vocês três falaram, né, é hora de agir, né, é hora de achar soluções, de achar formas de lidar melhor com o trabalho em equipe, né, e isso sim fica na esfera individual e também, como a gente falou, do coletivo e das próprias instituições do serviço de saúde. Então, gente, esse foi mais um episódio, então, do nosso agora videocast, porque eu não vou cansar de dizer que a gente foi promovido. Não somos mais só um podcast, o Cafezinho com a Enfermagem virou um videocast. Vocês conferem os cortes e a íntegra nas nossas plataformas e também nos sigam em todas as redes sociais, Instagram, estamos no TikTok, estamos no Facebook, temos o nosso site, estamos no LinkedIn, para ficar por dentro de tudo que o Corém faz, dos eventos, enfim, dos nossos videocasts e das nossas ações do Corém RS. Obrigada e até a próxima.